Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, muito boa tarde. Você que está me ouvindo pelos 87,5 do seu Dial. Você que está me ouvindo pela maxfm.com.br, pelo site, né? Você que está com o app no celular, funciona bem, está com o app, muito bom. Ou você que está me vendo aqui no Facebook, está me vendo ao vivo ou está vendo depois aqui. Muito obrigado ao pessoal que vê e compartilha. Muito obrigado mesmo. Conforme nós falamos semana passada, hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Você já ouviu falar da síndrome de burnout? Ainda bem que não. Porque é um trauma, né? É um transtorno que mais afasta as pessoas do trabalho no Brasil. Afeta mais ou menos 33 milhões de brasileiros. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, dados de maio desse ano, de 2019. Tá? 33 milhões de brasileiros. Segundo a Previdência Social, por exemplo, é o terceiro maior motivo de afastamento por 15 dias. Né? Ele perde só para acidente de trabalho e por DOTS, que é o esforço por doenças de esforço repetitivo. O terceiro é o burnout. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout também é conhecida por síndrome do esgotamento profissional. Ela foi descoberta por Herbert Freudenberg. Se você jogar na internet, vão dizer que é um médico americano. Não, mas ele é alemão, tá? Isso foi em 1974 que foi descoberta essa síndrome, né? E desde lá, então, ela vem sendo estudada por várias entidades no mundo inteiro, porque ela é um dos grandes motivos de afastamento. É fácil você perceber pessoas que têm essa síndrome durante a sua vida profissional. Ela envolve muito o nervosismo, o sofrimento psicológico e problemas físicos. É um pacote completo de mal. Para você ter uma ideia, as principais sintomas, né, e sinais da síndrome de burnout começa com o cansaço físico e mental. Né? A pessoa começa a ter muito cansaço, começa a correr atrás de vitaminas, aqueles pacotinhos de vitamina que costuma comprar e vive à base de pó de guaraná, e está sempre cansada fisicamente, mentalmente. Quando cai na cama praticamente desmaia, senta para ler um livro, não consegue passar da primeira página, já está dormindo, e quando acorda cansada, acorda já com o seu estado, parece que nem dormiu. Né? Acho que todo mundo já teve uma situação assim, que parece que você deitou e nem dormiu. Quando você acordou, parece que está cansado já. Né? Outro motivo grande são dores de cabeça frequentes, principalmente do fronte. Né? É uma dor de cabeça frontal. É muito comum as pessoas identificarem como problemas do uso do óculos, da visão, da luz, né? E acaba buscando um tratamento nesse sentido. Outro grande indicador da síndrome de burnout é a alteração de apetite. Essa alteração de apetite pode ser dos dois lados, tá? Ou comer muito descontroladamente, comer excessivamente, partir para uma compulsão alimentar, ou deixar de comer. Não tem mais o apetite, não tem mais sabor na comida, ela começa a deixar de comer. Né? Muito normal acontecer isso. Outro sintoma clássico é a insônia. Perder o sono durante a noite, sonhar que está trabalhando. Eu recebo muita reclamação de paciente que sonhou com o trabalho, sonhou que estava lá no trabalho, que deu tudo errado no trabalho, e que o chefe pegou no pé, e que o escritório foi destruído, e tem muito nesse sentido. Passa a noite em claro, às vezes acorda no meio do pesadelo e acaba passando a noite em claro. Dificuldade de concentração também é outro sintoma muito clássico. A pessoa não consegue se focar num assunto só.
ela dispersa, ela está trabalhando aqui, de repente ela lembra que ela deixou algo lá para o meio, ela volta lá e não termina aquele lá, volta para cá e esquece que deixou o café na xícara. Um dos sintomas clássicos também, que você pode notar no seu trabalho, o pessoal que trabalha com você, é aquela pessoa que pega o café ou a água e coloca ali do lado e depois aquilo congela, esfria ou esquenta e a pessoa não tomou. É bem normal isso, ela perde totalmente o foco, perde o controle, não sente mais o prazer de fazer as coisas, é só a preocupação com o trabalho e se desconecta do resto. Sentimento de fracasso e insegurança, isso é outra coisa bem comum mesmo, que às vezes a pessoa adquire durante o período de trabalho, né? Ela não tem aquela insegurança, ela entrou na empresa para fazer um trabalho X e ela tem um desempenho ótimo, ela entrou em função do seu desempenho ótimo e de repente ela começa a se sentir insegura de fazer aquele trabalho que ela foi contratada só para aquilo e com base na sua experiência naquilo. Realmente ela começa a ficar muito insegura. E com isso vem uma negatividade constante, né? É muito comum a pessoa começar a ficar sempre com o pé atrás, e ficar negativa, e ficar arrumando desculpa para não dar certo, ou predispondo já algo errado. É muito comum. Com isso vem o sentimento de derrota, de desesperança, né? É muito comum. Sentimento de incompetência, ela começa a se achar incompetente para resolver um assunto, mesmo que ela saiba resolver, mas ela começa a se achar incompetente. Logo em seguida vem as alterações de humor, né? Porque, até em função da insônia, da mudança de apetite e dessa negatividade, ela começa a ter alterações de humor. E muitas vezes ela vai para disparos de raiva, é meio comum. A pessoa ter excessos e acessos e durante o dia, do nada, sai gritando, as famosas crises de pelanca, até que chegar no ponto de isolamento. Aí a pessoa começa a se isolar das outras pessoas, bem comum também. Tá? A fadiga é constante, está sempre cansada, né? Aí vem os problemas físicos, que além, claro, da insônia, né? Você tem pressão alta, muito comum, dores musculares, principalmente nas articulações, problemas gastrointestinais, tanto digestivos, principalmente digestivos, né? E alteração de batimento cardíaco. Mesmo com isso, é muito difícil, não é fácil você diagnosticar uma pessoa com síndrome de Burnout. Eu vejo que hoje é o terceiro no ranking, mas se ela fosse mais facilmente diagnosticada, ela com certeza chegaria em primeiro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pega um sintoma e trabalha em cima daquele sintoma. Por exemplo, pressão alta. Ele não vai diagnosticar como síndrome de Burnout, de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai começar a tomar remédio para pressão e pronto. Problemas gastrointestinais. Vai procurar um médico, um gastro vai medicar. Quer dizer, ele vai tratar o sintoma. Ele não trata a doença em si. Tá? Ele trata o sintoma. Por isso que é difícil você identificar, porque você vai tratando sintoma, e ela vai despertando em outro lugar. Toda doença, todo transtorno emocional, ele se dispara, ele se manifesta de uma forma. Se você tratou aquela forma que ele disparou, ele busca outra forma. Você tratou aquela outra forma, ele vai para outro lugar. De algum jeito ele tem que extravasar. Se você remedia aquilo, ele extravasa de outro jeito. Aí que você vai para o cardiologista, cuida da pressão alta, depois você vai para o gastro, aí você volta no cardiologista com batimentos cardíacos e tudo mais, e você tem dores musculares, aí você começa a tomar remédio para dor, tem um cansaço, aí começa a tomar remédio para cansaço. Quer dizer, você acaba não tratando do real problema, que é a síndrome. Né? É muito difícil realmente diagnosticar isso. E às vezes
é o que mais afasta. Tem empresas que têm um certo cuidado com isso, né? Elas usam muito a escala Likert. A escala Likert, todo mundo já deve ter visto a escala Likert. É aquela que tem 5 graus de pontuação. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Ou discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. De uma forma ou de outra, as empresas, principalmente na internet, fazem esse tipo de pesquisa, né, e lançam lá para você como você viu, o que você viu, o que é, o que não é. Aí vem essa perguntinha, né? Não, às vezes tem aquelas carinhas, né, aqueles emotionzinhos lá, com as carinhas para você responder. Tem algum lugar que tem a maquininha, né? Poupa Tempo tem aquelas maquininhas lá para você. Como é que foi o atendimento? Excelente, bom, tem 5 escalas. Essa escala aí. Tem empresas que fazem esse tipo de pesquisa internamente com seus funcionários e aí acaba descobrindo de uma forma meio que coletiva, mas indícios, né? São indícios que a coisa não está muito bem dentro da empresa. Quando o nível de satisfação do cliente interno, que o funcionário é um cliente interno, não está bem, é fácil contaminar isso todo mundo, é muito fácil. Por isso que as empresas se preocupam um certo ponto com isso, porque é aquela história da fácil contaminação. Se uma pessoa não está legal, ela espalha muito fácil isso para todo mundo. E como nós seres humanos temos uma suscetibilidade muito grande à negatividade, tudo que é o não nos espanta e espalha mais rápido, né? Você pode, se você quiser testar, tem bilhões de testes nesse sentido que já foram feitos, mas se você contar uma fofoca ruim dentro da empresa, isso chega rapidinho em todo mundo. Se você contar uma coisa boa, demora, mas uma coisa ruim, rapidinho se espalha dentro da empresa. É incrível como funciona a nossa suscetibilidade ao ruim, né? É muito normal. Nós vamos encerrar o primeiro bloco aqui e vamos voltar com perguntas e respostas, como a gente sempre fez, né? E falando também das prevenções, como é que a gente se previne da síndrome de burnout, tá ok? A gente daqui a pouquinho está voltando. Hoje vai ser rapidinho. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã. Bom, e a pergunta que eu tenho aqui é: a atuação do chefe com a pressão e a falta de sensibilidade pode levar ou agravar a síndrome de burnout em um funcionário? Eu tive o prazer de convidar aqui o Tercival Campestre Barbosa. Ele é escritor também, é psicanalista, né? E ele vai responder essa pergunta pra gente. Manda aí, Tercival. Olá, meu nome é Tercival Campestre Barbosa, psicanalista. Agradeço aí ao convite de Anselmo Duarte para participar aqui do programa de rádio Max no Divã. Já parabenizo aí a direção do programa pela escolha do tema, um tema necessário nos dias atuais. Todas as vezes em que eu penso em síndrome de burnout, eu me lembro do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, onde participando do processo de produção numa indústria, ele acaba sendo sugado pelas engrenagens, né? Todos conhecem essa cena, e ele passa ali como se fosse um sabugo de cana, né? Entre as engrenagens. Esta imagem, este filme, ele serve ainda nos dias de hoje para nos alertar que nós devemos que tomar cuidado para não sermos triturados pelo processo de produção na nossa sociedade capitalista, não é verdade? A síndrome de burnout, que nada mais é do que um esgotamento físico e mental nesta relação de produção de bens e serviços, não é verdade? Ela então ela tem vários aspectos a serem abordados.
eu pincelei aqui alguns aspectos dessa situação. Gratificação. Quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos apenas pelo salário, mas nós queremos nos sentir gratificados. Eu gosto sempre de pensar que a palavra profissão, ela tem na sua etimologia a história de aquilo que eu professo. Profissão não é só o meu salário, é aquilo que eu professo, é aquilo que eu acredito, é aquilo em que eu dediquei a minha vida. Então a profissão, ela tem um caráter muito sério, ela consome muito das nossas horas e do nosso tempo de existência, então ela precisa ter gratificação. Quando essa gratificação não ocorre, quando esse reconhecimento não ocorre, o ser humano, o maior desejo do ser humano é ser desejado. Ele precisa chegar em casa e dizer: eu não só ganhei agora alguns reais por hora, mas eu realizei isso, eu fiz aquilo, eu contribuí. É a vida do sujeito, aquilo que ele professa, a sua profissão. E essa gratificação, esse reconhecimento passa pela chefia. Quem vai fazer esse nosso reconhecimento é a chefia. A pergunta que me é enviada aqui é se a pressão ou falta de sensibilidade de um chefe, se ela contribui para esse esgotamento físico e mental ou não. Então a nossa resposta é sim, com certeza. E a falta de gratificação é determinante da insatisfação, da doença, da tristeza do funcionário. Eu já disse isso diversas vezes para alguns chefes meus. Aquele que só critica perde o crédito. Um chefe que não reconhece, que não incentiva, que não agradece e só critica, ele perde o crédito. Há muitos chefes que ficam como que fantoches dentro da empresa, onde a sua postura não é respeitada, porque ele é incapaz de agradecer, de reconhecer, de elogiar, não é verdade? Então, nosso primeiro aspecto aqui é a gratidão. Nós precisamos ter a gratificação, nós precisamos sentir não só o salário, mas o reconhecimento do nosso trabalho. E aí, as questões psicanalíticas nessa situação, elas se tornam bastante complexas. Por quê? Porque esta pessoa que tem que me gratificar, que tem que me reconhecer, ela é um ser humano também, com os seus problemas. E existe uma situação na psicanálise que se chama transferência. Aí a coisa fica complicadinha. Porque nós transferimos para as pessoas as recordações que nós temos inconscientes de outros relacionamentos. Então nós transferimos para o chefe da empresa a pessoa do nosso professor primário, a pessoa do nosso pai, da nossa mãe e assim por diante. Quando o chefe magoa o funcionário, ele está mexendo num baú de emoções que estão lá intrínsecos, depositados no subconsciente dos seus funcionários, não é verdade? Então, ele vai perdendo crédito se só critica, e ele está mexendo com emoções, e é por isso que fere, é por isso que machuca, é por isso que machuca além do assunto, além do aspecto de trabalho, porque são seres humanos que estão ali, enfim, se machucando no seu relacionamento, não é verdade? Eu considero perdoável a pressão do chefe para com os subordinados quando esta pressão visa a produção, a quantidade, a qualidade. É para isso que o chefe está ali. Se não houver produção com qualidade, com quantidade, todos perdem o emprego, não é? A empresa vive em função disso. Esta pressão, ela é imperdoável justamente quando ela não é revestida de sensibilidade, não é? E neste aspecto psicanalítico destas relações, esta pressão é imperdoável quando o chefe está usando os seus subordinados para ali despejar os seus recalques, as suas frustrações, as suas insatisfações pessoais, não é verdade? Os seus traumas, não é verdade? Quando ele está usando os subordinados, enfim, para despejar os seus problemas emocionais não resolvidos. Aí então, esta pressão e esta falta de sensibilidade, ela se torna então imperdoável, e isto é tão imperdoável que deixa de ser um problema psicanalítico e passa a ser um crime configurado, não é? Que é o assédio moral. Os funcionários, quando sentem essa pressão, é comum nós vermos nas empresas os subordinados dizerem que o serviço funciona muito melhor quando o chefe está de folga, quando ele está ausente, quando ele está almoçando, porque ele está ali somente para perturbar as pessoas, não é verdade? Então, quando isso acontece, quando as pessoas estão sofrendo emocional e fisicamente por conta de uma ação totalmente absurda, sem sensibilidade da chefia, é preciso reunir provas, avisar o indivíduo que ele vai ser, então, questionado quanto ao assédio moral.
Esperando poder ter contribuído com esses poucos minutos. Vamos lá, Max no Divã. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Queria agradecer ao Tercival. Muito obrigado pela resposta, Tercival. Foi muito, com certeza, muito útil para a gente. Se vocês quiserem contactar o Tercival, é só entrar no site www.deusebom.com. Tudo junto, deusebom.com. Tem um livro dele, Jesus Vence as Drogas, também é um livro excelente, que eu comecei a ler agora, não tinha lido ainda, comecei a ler agora. Então não vou dar spoiler, tá? Mas é muito bom, você pode adquirir o e-book também, né? Ajuda a natureza, né? Não vamos imprimir, não. Usa o e-book que preserva muita árvore e preserva muita coisa, tá? E também você pode contactá-lo pelo WhatsApp, é o 998-641-845, é 11, né? Então é 998-641-845. Tercival, muito obrigado mais uma vez. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Programa Max no Divã. Normalmente quando eu recebo uma pergunta, eu faço uma síntese, né? Às vezes as perguntas vêm meio similares e tal. Eu faço uma síntese, dou uma resumida para jogar a resposta aqui de uma forma que responda mais uma pergunta, várias perguntas, né? Mas eu tenho aqui um e-mail interessante que eu recebi de uma internauta contando uma história. Ela conta a história, está muito bem redigidinho, está muito legal. E eu resolvi ler para vocês aqui porque eu acho que tem bastante gente que vai se identificar com isso, tá? Eu sou analista de risco. Meu trabalho é analisar um cliente para verificar o índice de risco que ele pode trazer para a minha empresa. Ela trabalha em seguradoras, né? Se uma pessoa quer fazer um seguro de uma empresa, por exemplo, o corretor pega os dados e leva para um analista que vai verificar se esse cliente é um propenso a dar lucro ou prejuízo para a empresa, né? De qualquer forma, é um trabalho feito nos bastidores, né? Por trás do balcão, que não tem muito destaque, né? Tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Não tem esse contato, a não ser que cometa um erro grave, né? Como analisar um cliente com um risco muito baixo e ele gerar um prejuízo muito grande à seguradora. Em alguns anos, né, nada aconteceu de inesperado. Ela está numa empresa do ramo de seguros pequena, né, já há 7 anos, e de repente ela foi chamada por uma empresa muito grande, a quem ela havia mandado o currículo há muitos anos atrás, para fazer uma entrevista. Na empresa que ela estava muito bem, já fazia 7 anos, mas não tinha mais perspectiva de subir, né? Nessa empresa, quando ela fez a entrevista, ela ofereceu o cargo para ela de júnior, né? Ou seja, teria condição ainda de subir como analista, e esse cargo de júnior era com pelo menos 50% a mais que o salário que ela estaria naquela época. Ela adorou a proposta e foi trabalhar nessa empresa grande, que eu também não vou falar o nome, não convém, né? Se me patrocinar, eu falo. Como em toda empresa, ela era tratada como a novata, normal. Mas fazia o seu trabalho com eficiência, não tinha nenhuma queixa dos superiores, muito pelo contrário, estava sempre recebendo elogios. Até que o chefe direto dela mudou. Passou a ser um rapaz chamado Roberval, né? Vamos chamar de Roberval, e transformou a vida dela num inferno. Uma pessoa, sem dúvida nenhuma, sem consideração por outros, sem respeito profissional, sem respeito pessoal e com um sério problema de ética, segundo ela. Como ela disse antes, para fazer o trabalho, ela precisa de muita concentração. Ela precisa emitir uma análise de um risco de uma empresa que pode dar lucro ou prejuízo para a empresa que ela trabalha,
ou pode ir para uma concorrente e fechar com a concorrente porque ela avaliou mal, né? Avalia com muito risco aqui, ele vai para outra e perde um cliente. Ou se ela avaliar muito mal, a empresa pode ter um prejuízo. Além dela ficar mal, a empresa tem prejuízo em si. O Roberval ele colocou uma missão de fazer essas análises em tempo recorde. Ele queria resposta rápida para devolver ao cliente. Em várias reuniões que foram feitas, né, com as técnicas dele, a maioria dos funcionários não concordaram e se afastaram dele, né? Simplesmente não deram muita bola para ele, como ela diz aqui. Mas ele se virou para cima dela, né? Ele começou a pegar no pé dela para que ela fizesse mais rápidas análises, não deixava que ela pedia informações complementares, começou a pressionar demais para que ela tivesse ganho de tempo no trabalho. Sobrecarregou a nossa amiga aqui, sobrecarregou a nossa amiga fazendo mais e mais análises por dia, ao invés de ela ter uma meta, a meta era sempre aumentar, sempre fazer mais, né? Foi mais ou menos 1 ano nessa pressão, né? Fazendo esse projeto diminuir o tempo. Muita gente não topou a mudança, mas então ele basicamente se encostou nela. Ela começou a ficar estressada, né, com o trabalho, a responder mal ao trabalho. Ela estava sem paciência, ela chegou a emagrecer de uma forma preocupante, ela não conseguia mais comer, ela não estava mais dormindo bem, como ela diz aqui, isso levou para casa, acabou levando para casa essa pressão toda que ela sofria. O marido dela ficou incomodado, porque o tempo todo ela reclamando desse Roberval, desse cara, desse chefe dela. E ela reclama que ela começou a fazer um trabalho ruim, que ela sabia que ela poderia fazer muito melhor esse trabalho se não tivesse essa pressão em cima, se não tivesse essa cobrança em cima, essa cobrança exagerada, sem critério, né? Uma certa vez um colega de trabalho me falou que eu precisava de ajuda, que estava muito estressada, havia mudado meu comportamento, totalmente diferente de quando ela entrou na empresa. Ela não deu muita importância, mesmo porque não tinha tempo para isso, né? O tal do chefe pegava ela no pé demais, e ela não tinha tempo para ficar concordando ou discordando do que a amiga achava, do que os colegas de trabalho achavam. Até que um dia ela teve um episódio de desmaio. Ela desmaiou na empresa. Ela disse que está aqui no cafezinho, desmaiou. Foi ao médico e o médico disse que ela estava com alto índice de estresse. Procurou um terapeuta, procurou um psicanalista aqui, e ele diagnosticou que ela estava com síndrome de Burnout. E a síndrome havia agravado, né? Estava num estágio bem alto, tanto que levou ela ao desmaio, né? Como nós já descrevemos lá em cima, ele tem vários problemas psicológicos, mas também reflete no físico, no corpo, né? E ela já estava refletindo, ela já tinha emagrecido, né? Ela já estava com certeza chegando numa situação de anemia, né? Que acontece muito. E ela começou o tratamento com o psicanalista. Ela conta aqui: eu sinceramente não coloquei nenhuma fé no meu analista, porque ele fez vários discursos que eu tinha que mudar, que o problema estava em mim, não era o meu chefe. Eu teria que ter uma mudança de comportamento, que eu teria que ter uma mudança de atitudes, que eu teria que fazer um autoconhecimento. Ela achou isso, não botou muita fé. Mas como ela disse que ela continuou, porque além dos colegas de trabalho, o marido dela, que estava incentivando ela a continuar o tratamento, né? E estava reclamando também do desempenho dela na intimidade. Que ela estava totalmente desligada, sem paciência, totalmente fora do que conhecia, do que ela era, do normal. Realmente ela estava fora do normal, ela coloca aqui.
Quando ela ouviu o marido dela reclamando até nesse ponto, deu o estalinho e ela realmente se engajou para se tratar. Começou a fazer os exercícios que o terapeuta passava, mesmo achando muita coisa boba, né? Mas ela começou a fazer, começou a praticar o que ele estava falando, o que passava para ela ser feito a cada sessão. Até que um dia ela começou a perceber que a pressão do chefe já não estava mais incomodando tanto como ela incomodava há muito tempo atrás. E que ela aprendeu a dizer não. Ela aprendeu a se valorizar um pouquinho mais. E quando ela se distanciou um pouco dessa pressão dessa pessoa tóxica, ela começou a se sentir muito melhor. Muito melhor. Ela percebeu que o chefe não passava de uma pessoa insegura, né? E como todo inseguro, ele costuma tentar se sobrepor às outras pessoas, né? É normal, ele é uma pessoa assim, ele escolher alguém, ele tem um eleito, ele escarna para cima daquele eleito. Ele realmente vai para cima e aquela pessoa que reage a ele, que se ele percebe que tenha, não vou dizer medo, mas que tem um certo descontrole na sua frente, ele abusa. Aí ele pega mesmo, ele abusa. E é o que o chefe dela estava fazendo com ela, né? Ele percebeu que ela tinha esse problema de baixa autoestima, que ela não estava legal, ou talvez estivesse, mas não tinha a autoestima tão alta assim, e eliminou. E ele acabou quebrando essa autoestima dela. Ela relata aqui que demorou, mas valeu a pena, né? Ela quase foi afastada, né? Ela pensou várias vezes em se demitir, pensou em mudar de carreira, mudar de profissão, mas como é o que ela sabia fazer, é o que ela era boa nisso, ela é boa nisso, ela diz, e ela precisa de trabalhar. E ela entendeu que não iria adiantar ela simplesmente trocar de emprego se ela não trocasse de atitude, se ela não fizesse esse trabalho de autoconhecimento, de levantar a autoestima, de autopreservação. Se ela não fizesse esse trabalho, não iria adiantar ela mudar de emprego. Ela tinha que mudar internamente. Ela se sentia mal, se sentia inútil, fraca, sem reação, com medo. E hoje ela é totalmente diferente. Ela reconheceu que ela tinha síndrome de burnout, mas a síndrome foi em função da baixa autoestima. Ela tratou a baixa autoestima e acabou com a síndrome. Segundo ela, está muito bem hoje, ainda fazendo terapia, porque faz bem para ela, mas está muito melhor. Bom, a história é essa e eu acho que é interessante porque tem muita gente que acho que se vê nessa situação, né? Está trabalhando numa empresa onde tem uma pessoa tóxica, nem sempre é o chefe, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, um cliente, alguém, uma pessoa tóxica. E você não sabe lidar com aquilo. Mas você não lida porque você não está bem. Porque pessoas assim, todo lugar tem. Todo lugar tem pessoas ruins, pessoas boas, pessoas agradáveis, que vão te fazer bem, que vão te ajudar. E tem os tóxicos. Você tem que lidar com eles. Não tem como. A melhor forma é você estar bem. Quando você está bem, você consegue lidar com qualquer tipo de pessoa sem esse problema. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já estamos de volta, hoje falando da síndrome de burnout, né? E no primeiro, nós falamos agora há pouco de como ela é, o que é, como se detecta, né? Agora nós vamos falar um pouquinho da prevenção, como é que se pode prevenir a síndrome de burnout e até tratar, até funciona como um pré-tratamento ou um tratamento nesse sentido, né? Normalmente você tenta mudar
um pouco do comportamento da pessoa, da própria pessoa. Tá? A pessoa ela entra num ritmo extremamente acelerado de vida profissional. Ele entra totalmente acelerado. E a primeira coisa que ele tem que fazer é desacelerar, tirar. Isso não pode ser feito de uma hora para outra, tem que ser feito gradativamente, porque a pessoa sente muito. É mais ou menos aquilo que um fumante tem quando larga o cigarro de uma hora para outra. Normalmente não dá certo. Não dá certo. É muito difícil. Acontece, mas é muito difícil alguém, por exemplo, parar de fumar de uma hora para outra, parar de beber de uma hora para outra, qualquer outro vício, qualquer outra função que ele faça repetidamente, diariamente, constantemente, ele parar e interromper. Qualquer ciclo que você interrompe de uma hora para outra nunca é bom. Mesmo o trabalho também nunca é bom. Ou pelo menos o envolvimento excessivo com o trabalho você tem que ir parando de forma gradativa. Tá? Então você entra com algumas estratégias. Primeiro, começar a redefinir os seus objetivos pessoais e profissionais. Tá? Começa a dar uma analisada no que realmente você quer, o que você já tem, o que você já fez, o que você realmente precisa, se você precisa realmente fazer tudo aquilo, porque todo mundo sabe que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo, dinheiro é muito bom, faz muita falta quando não se tem, quando tem é muito bom, mas não é tudo. Então é bom dar uma redefinida no que você quer da sua vida profissional, da sua vida pessoal, tá? A segunda coisa é começar a participar mais na vida familiar e de amigos. Tirar um pouquinho do foco do trabalho, né? Tirar um pouquinho do foco do sempre estar em movimento, sempre estar trabalhando. É começar a ter uma vida social um pouco compromissada. Assumir compromissos com a família, assumir compromissos com os amigos, com o clube, com, sei lá, qualquer o ritmo de cada um, a cidade que você está, de repente tem um Rotary, tem um clube, tem alguma coisa. Assumir compromissos com isso, que é externo ao trabalho. Tá? Fugir da rotina também é muito bom, muito bom. Um passeio, uma viagem, ir em um restaurante diferente, um cinema, um bom livro, fugir da rotina. É fazer algo para fugir da rotina. Mesmo que você comece a voltar um pouquinho a sua atenção para o familiar, para a vida social, de vez em quando dá aquele pulinho fora da caixa, tá? Vamos entender legalzinho esse pulinho fora da caixa, né? Pulinho fora da caixa é fazer algo fora da rotina, tá? Vamos lá. Terceiro, é evitar negatividade. Pessoas negativas. Pessoas negativas, como eu já falei antes, eu venho sempre falando, não tem, todo lugar tem. Não tem assim, um lugar que você encontra assim, todo mundo aqui é positivo. Não tem. Todo lugar tem pessoas negativas. Tá? O que você pode fazer é não dar a atenção que ele necessita. Cortar da sua convivência, às vezes é impossível. Às vezes não dá. Às vezes é uma pessoa da família. Às vezes é alguém que convive com você. Então não dá para cortar. O que você pode fazer? É não dar a atenção que ele necessita. Não pelo lado negativo. Tá? Conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que te faz sentir bem. Falar é bom. Conversar é bom. Ouvir é bom. Trocar informação é bom. Tá? Não tem assim restrições com quem você conversa, quando você conversa. É sempre bom falar. É sempre bom ouvir uma história nova, ouvir uma opinião nova, ouvir alguém diferente. É sempre muito produtivo, é sempre muito gratificante, às vezes, você ouvir alguém, ouvir uma história diferente. É sempre muito bom. Procure conversar com as pessoas, procure falar com as pessoas. Não tente convencer as pessoas. Hoje em dia está muito voltado para esse tema. Ao invés de você conversar com a pessoa, você tenta impor a sua ideia. Política, religiosa, esportiva, seja qual for. Mesmo que a pessoa não entenda dessa forma, você está entendendo que você está ali para trocar uma experiência. E troca essa experiência. É muito bom, é gratificante,
é interessante. Eu sempre digo, inclusive para minha filha às vezes me cobra muito isso. Até para você falar mal, você tem que conhecer. Para você falar bem ou mal, você tem que conhecer alguma coisa. Não existe a melhor forma de conhecer do que experimentar, do que conversar, do que falar, do que trocar ideia. Então, conheça, vá falar. Aí que você vai saber se é bom para você ou não. E quando você isola no seu mundinho, nesse seu universo minúsculo que é o teu trabalho, você se isola de todo mundo. Se você se isolar, você não sabe o que é bom para você. Você vai achar que sempre aquilo é o bom e aquilo está te matando. Então, abra a tua mente, vá conversar, vá falar com outras pessoas, fale sobre outros assuntos que importa que você não conheça, vá conhecer, vai aprender, é bom, tá? Um pouco de atividade física também é bom. Atividade física é uma coisa que eu odeio, mas eu sei que tem que fazer, é bom fazer, tá? Uma caminhada, natação, bicicleta, o que você achar que é interessante, o que te tirar da rotina, tirar da tua cadeira, vai fazer, tá? E toma muito cuidado com bebida alcoólica, com tabaco, com droga, com remédios. Muitos remédios fazem muito mal, não se automedique de jeito nenhum, tá? Não tome ansiolíticos por conta própria, não tome, por mais que esse é fraquinho, tal, não. Fica muito assim, subjetivo o que é fraco, o que é forte. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Então, muito cuidado com remédios, muito cuidado, principalmente com esses que te dopam, te fazem dormir. Muito cuidado, tá? Se você fizer tudo isso acompanhado, fazer uma terapia, fazer uns relaxamentos, você consegue sair de uma situação de estresse violentíssimo, que a síndrome de Burnet nada é do que um estresse constante. Quer dizer, a pessoa está em um episódio de estresse constantemente. Isso às vezes dura 1 ano, 2 anos. E se deixar, cada vez vai pior, né? A sua saúde vai minando, você vai deixando de comer ou comendo demais, você vai com a pressão alta, diabetes e assim vai disparando um monte de coisa na sua vida. Então, toma cuidado, dá uma mudada na rotina, procure sempre um profissional, não tome medicação, tá? E converse com as pessoas, é sempre bom conversar, tá? Porque o tratamento da síndrome está muito na identificação da origem, do fator disparador, né? Às vezes você se deparou você tinha uma ergofobia, quer dizer, o medo de se dar mal no trabalho, e você se dedica de uma forma tão grotesca, tão poderosa, que acaba te fazendo muito mal, né? Então toma muito cuidado com isso para você não cair numa situação dessa, ok? Vamos para as perguntas? Vamos começar as perguntas aqui? Eu tenho umas perguntas muito boas aqui. O bem-estar emocional é coisa séria. Mas quem disse que precisa ser complicado? No Zen Club você encontra centenas de especialistas para te atender individualmente e te ajudar a viver com muito mais equilíbrio. Não jogue mais a ansiedade para debaixo do tapete. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Vem pro Zen Club! Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. O internauta me mandou aqui a pergunta que se o TDA, né, o transtorno de déficit de atenção, ele é ligado à síndrome de Burnout. Não. A pessoa que está com a síndrome, ela tem um problema de concentração. Ela tem problema não déficit de atenção, ela tem problema de concentração. O TDA é um outro caso, tá? Então não tem muita relação um com o outro. Outra pergunta aqui, se tem relação com depressão. De início não, mas leva a depressão. Ele pode chegar num caso de isolamento, né? Que é meio comum. Isso acontece muito também com autônomos, tá? Aquela pessoa que trabalha sozinho, sem ninguém por perto, sempre sozinho, ele não tem com quem conversar, não tem com quem falar, ele está sempre ele mesmo, ele é uma máquina, então
tem uma certa tendência a se jogar de forma descontrolada no trabalho e acabar ficando totalmente estressado com isso, tá? Uma outra perguntinha muito boa aqui, que é o descaso com necessidades pessoais. Alguma coisa nesse sentido sim, tá? Que é não chega a ser o descaso de higiene, mas também tem a questão da alimentação, né? Começa a não se preocupar com a própria alimentação, com o seu sono, com o seu descanso, com a sua reposição, né? Com a sua reposição energética, ele acaba se deixando um pouquinho de lado, começa a não pensar mais em si, começa a pensar somente no seu trabalho, no que ele está fazendo. Tem algum fundamento sim, nada com higiene, não é nada relacionado à higiene. A outra questão aqui é que existem alguns testes na internet que se compensa fazer para detectar. Olha, sinceramente eu não fiz esses testes, não conheço esses testes, não sei te dizer. Mas o que eu te digo para você é procura um profissional. Porque ser taxado de workaholic, como ele diz aqui, né, que ele é taxado de workaholic, pode ser uma questão, uma visão dos seus amigos, não sei. Pode ser uma questão, é muito subjetivo isso, né? De repente você é um bom trabalhador só, não está numa situação dessa. Então procura um profissional, é muito mais garantido do que fazer testes na internet, né? Normalmente essas coisas demandam muito de interpretação. Para interpretar você tem que ter uma certa experiência no assunto, tem que ter convivido, ter um conhecimento técnico para isso, não dá para se fazer assim, jogou lá as perguntas, você obteve um monte de resposta e boa, né? Tchau, 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 tchau. Não é bem por aí não, tá? Procura um profissional. Outra pergunta que chega aqui é que ele tem um amigo que está com evidente mudanças de comportamento, dificuldade de aceitar brincadeira e perdeu o bom senso, perdeu o bom humor. Isso pode ser um sintoma? Pode, mas normalmente o sintoma não é sozinho, tá? Às vezes o sintoma não é sozinho. Os sintomas normalmente são em conjunto, são vários sintomas que aparecem, tá? Então se ele só perdeu o bom humor de aceitar a brincadeira, precisa analisar também se a brincadeira está dentro do aceitável, né? É muito comum também, eu vejo isso, quando a pessoa começa a praticar brincadeiras, dali a pouco ela está fazendo bullying sem perceber. Ela já não está mais brincando, ela já está ofendendo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o teor da brincadeira. Às vezes o cara se cansou da brincadeira, né? Não dá para diagnosticar apenas por um diagnóstico, por um sintoma. Então se seu amigo não está mais aceitando a sua brincadeira, não está mais aceitando com o bom humor que você fazia, dá uma analisada se realmente você está fazendo as mesmas coisas que antes ou se você agravou e agora está indo para um outro lado, né? É sempre bom a gente fazer uma autoanálise. A melhor coisa, é impossível você estar na pele da outra pessoa para sentir o que ela sente, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é se imaginar sofrendo aquilo que você está fazendo. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, que nós falamos da síndrome de Burnout, né? Essa síndrome que atinge 33 milhões de brasileiros, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso, números recentes, agora de maio de 2019. Atinge em todo o mundo 70% dos trabalhadores, provocando o terceiro maior índice de afastamento no Brasil, o segundo maior índice de afastamento na Europa. Realmente é algo grave, algo que tem que ser considerado. Infelizmente é difícil de se diagnosticar, é reconhecido pela Previdência por afastamento, é reconhecido, tá? Na nossa Previdência é 70%, 30%. Você encontra com de afastamento, sempre tem. Nós falamos desse assunto que é muito importante e eu queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta, agradecer ao pessoal que mandou a historinha, né?
Na próxima semana nós estamos de volta falando sobre mais um assunto. E muito obrigado mais uma vez que esteve aqui. É um prazer sempre estar com vocês. Até semana que vem. Muito obrigado. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.